Olá, meus amigos. É, Estou trazendo mais um texto para nossa reflexão, né? Mas antes de eu expor esse texto aqui, eu quero fazer um pedido para você que está nos assistindo agora. Aqui embaixo aí, se inscreva no nosso canal e dê um joinha também e ative lá o sininho para nos ajudar, tá? Muito bem. O texto que eu vou trazer para nós, para nossa reflexão hoje, é a parábola dos talentos. Você já deve ter visto a parábola dos talentos, né? E eu quero fazer uma pergunta para você e queria que você refletisse nessa pergunta. Que tipo de mordomo você é? E, na verdade, duas perguntas, né? Quando você ouve a palavra mordomia, o que primeiro vem à sua cabeça? Geralmente, a gente quando ouve a palavra mordomia, a gente pensa mordomo, uma mordomia como se fosse privilégios, pessoas privilegiadas que vivem numa mordomia, né? Mas a mordomia na Bíblia significa administração, né? O bom uso e o uso sábio das coisas concedidas por Deus aos seus servos, coisas essas das quais ele vai prestar conta conosco um dia. Isso é mordomia cristã, né? E por isso eu queria que você, então, refletisse nessa pergunta. Que tipo de mordomo você é? Você é o mordomo, isso é um fato. Agora, que tipo de mordomo você é, tá? E queria convidar você para orar nesse momento, tá? E depois nós vamos começar a exposição do texto. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela graça que o Senhor concede a nós. O privilégio de estudar a Tua Palavra, de ouvir a Tua Palavra e também a graça do Senhor na concessão, ó Deus, de todas as bênçãos, de todos os talentos, habilidades e todos os recursos que o Senhor confia a nós. E rogo ao Senhor a sabedoria para mim, expor a Tua Palavra, e rogo ao Senhor discernimento para aqueles que me ouvem. E rogo também ao Senhor que o Senhor, por meio da Sua Palavra, nos alerte, nos transforme. Em nome de Jesus. Amém. Vejam bem, essa parábola, que é a parábola dos talentos, ela está intimamente ligada à primeira parábola, que é a parábola das 10 virgens, que é uma continuação do sermão profético de Jesus, tá? Que começa especificamente no capítulo 23, a partir do versículo 37, e continua no capítulo 24, todo o capítulo 25 também, tá? Tudo isso está, nós chamamos de o sermão, formam aquilo que nós chamamos de o sermão profético de Jesus, tá? E a partir do versículo 32, o Senhor Jesus, ele enuncia várias admoestações e algumas parábolas, né? Para que nós nos preparemos para a volta dele. Ele diz que ele vai voltar. E existe um tempo de espera enquanto ele não volta. E aí é justamente nesse tempo que nós estamos, e aí então ele vai contar essas parábolas relacionadas a como nos preparar para a volta dele. Não ficar esperando de maneira ociosa, mas enquanto esperamos, servindo a Deus, tá? Ele contou aqui a parábola do senhor da casa aqui e do ladrão. Ele diz, olha, o homem da casa não espera o ladrão. O ladrão aparece do nada, de forma inesperada, e pega geralmente o senhor da casa de surpresa. Então ele diz assim, ó, vigiai, né? Então, vigiar tem que ser a postura daqueles que esperam o Senhor Jesus. E a parábola do servo bom e do servo mau,
a parábola das 10 virgens, que mostra que nós devemos estar mesmo preparados. E aqui, a parábola dos talentos é uma parábola que mostra que nós devemos estar servindo a Ele, enquanto esperamos Ele voltar, né? Então, eu não vou ler o texto por ele ser grande e esse vídeo acabar ficando muito grande além do normal. E mesmo que eu não leia, ele vai ser grande mesmo, né? Então eu vou fazer assim, para ficar mais didático, o tema, se você quiser anotar, que tipo de servo, que tipo de mordomo você é, tá? E nós vamos dividir esse texto aqui, que é o capítulo 25 de Mateus, né? Mateus capítulo 25, do versículo 14 ao versículo 30, tá? Mateus 25, do versículo 14 ao versículo 30. Se você escutar assim, algum chorozinho de criança, são minhas filhas que estão por aqui, tá? De vez em quando aparece aí. Muito bem. E nós vamos dividir esse texto aqui em 3 partes para ficar didático, tá? 3 partes. Nós temos a primeira parte, do versículo 14 ao 15. Nós temos a distribuição dos talentos, tá bom? Do versículo 16 ao 18, nós temos a administração desses talentos, como cada um administrou esses talentos, tá bom? E do versículo 19 até o versículo 30, nós temos a prestação de contas. Então, veja bem, distribuição, administração e prestação de contas, tá bom? Então, veja, eu vou ler aqui o versículo 14 e 15. O primeiro ponto é a distribuição, tá? Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2 e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade. E então partiu. Aqui nós temos a primeira parte, né? Que é a distribuição, tá bom? E veja, desde o versículo 1 desse capítulo, o Senhor Jesus compara o reino dos céus. E é importante frisar, né? Que ele usa a expressão o reino dos céus será, apontando para uma coisa futura, né? Algo futuro. Se você pegar o capítulo 13 de Mateus, você vai observar que ele usa a expressão o reino dos céus é semelhante, né? A expressão que aponta para algo presente, algo ainda aqui e agora, né? Mas aqui ele fala desse aspecto do reino como sendo algo futuro, que está relacionado à volta dele. Então, por isso o reino dos céus será. E aí ele vai comparar a primeira vez, na parábola das 10 virgens, ele vai comparar com um casamento, uma festa de casamento, né? E aqui, como um negócio, né? Aqui tem um senhor que é rico, que tem uma grande propriedade, que tem muita riqueza e que precisa se ausentar do país. É óbvio, uma referência à ascensão do Senhor Jesus aos céus, né? Que foi, e esse Senhor, ele chamou os seus servos e dividiu as suas riquezas com os seus servos. Ele concedeu riquezas aos seus servos. Ele confiou as suas riquezas aos seus servos, os seus bens. Isso revela a graça, revela a generosidade desse Senhor, revela a bondade dele e o fato dele privilegiar esses servos.
Aqui os servos são pessoas que são privilegiadas, porque estão recebendo algo que eles não merecem receber, mas estão recebendo. Isso revela também, ao mesmo tempo que é um privilégio, exige daqueles que recebem esses bens, essas riquezas, exige deles responsabilidade e sabedoria, porque eles estão administrando, eles estão recebendo para investir, para produzir, né? É uma coisa que não é deles, é do Senhor deles. Então é uma grande responsabilidade. E aí o versículo 15 nos fala como foi essa distribuição. Observe. Em primeiro lugar, essa distribuição ela foi justa. Ela foi justa porque ele não deu a mesma quantidade de talentos para todos. Para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2 talentos e para o último ele deu 1 talento. Então é uma distribuição justa, não porque é a mesma quantidade, mas porque foi conforme a capacidade, como diz o texto aqui. Então, justa, certo? Então, esse Senhor não foi injusto na sua distribuição. Seria injusto ele dar a mesma quantidade para todos. Por quê? Porque, nesse caso, se eu não tenho capacidade de produzir o mesmo tanto que alguém que tem a capacidade de produzir 5, e ele me desse 5, igual ele deu para aquele que tem a capacidade de produzir 5, sendo que eu não tenho, ele estaria sendo injusto em exigir de mim aquilo que eu não tenho condição de produzir com aquilo que ele me dá. Então ele foi justo. Segundo, foi uma distribuição proporcional, né? Proporcional, porque foi de acordo com a capacidade que cada um tinha. Então ele deu proporcional à capacidade de cada um. De modo que quando ele exige, ele é justo, porque ele deu proporcional. Ele me deu aquilo que eu tenho condições, capacidade de administrar. E terceiro, ele deu talentos para todos. Então ninguém aqui ficou sem talento. Ninguém. Todos tiveram talentos. Para um ele deu 5, para outro ele deu 2, para outro ele deu 1. Mas todos receberam talento. Ninguém ficou sem talento aqui. Então, ninguém pode dizer assim, o Senhor não me deu talento. Alguém poderia se desculpar e dizer assim, eu não recebi talento. Não, todos receberam. Nenhum ficou sem talentos. Todos tiveram talentos. Não foi na mesma quantidade, porque nem todos tinham a mesma capacidade. Todos têm capacidade diferente, porém, todos receberam, conforme a sua capacidade, o seu talento. Muito bem. Do versículo 16 ao 18, nós temos, então, a administração. Mas antes disso, veja bem, uma coisa que eu esqueci aqui, né? Existe uma grande discussão sobre o que é esse talento, né? Alguns dizem que são dons, outros dizem que não são dons, certo? Na época, talento era dinheiro mesmo, tá bom? Era riqueza mesmo. O talento, na época, ele valia conforme o lugar. Por exemplo, o talento dentro de Jerusalém era entre os romanos era outro, entre os gregos era outro. Então, conforme o lugar, o talento variava o seu valor. Conforme o peso também variava, tá bom? E também variava se era de ouro ou de prata. Por exemplo, o talento de ouro, ele valia com certeza mais que o talento de prata, mesmo tendo o mesmo peso, né? Então, conforme o peso, conforme do que o talento era feito e conforme o local daquele talento, então ele variava o valor, tá bom? Mas era um valor bastante alto, tá? E era dinheiro o talento. Eu entendo que o talento, na verdade, por isso que o tema está relacionado à mordomia cristã, porque você observa, está relacionado a tudo aquilo que Deus, pela sua graça, Ele concede
a todo mundo, tanto aos crentes quanto aos descrentes. Então, talento é dom? Pode ser, mas não pode ser somente dom. E também não exclui os dons. Está relacionado aos dons. Mas não é somente, não é exclusivamente os dons. Mas tudo aquilo que Deus, pela sua graça, Ele concede a todo mundo. Tanto aos crentes quanto aos não crentes. Isso está relacionado à vida, está relacionado às habilidades naturais, aos dons também, aos bens materiais, aos recursos financeiros, à influência, ao tempo que ele dá. Tudo isso, Deus ele concede, tanto aos crentes quanto aos não crentes. Então, para mim, talento está relacionado a tudo aquilo que Deus, pela sua graça, Ele concede para que o ser humano, de um modo geral, administre. E, obviamente, como já disse, Ele vai prestar conta com todos, tá? Não só com os crentes, mas também com os descrentes. E a forma como nós administramos isso vai trazer implicações na hora da prestação de contas, tá? E aí, então, do versículo 16 ao 18, nós temos aqui a administração desses talentos. O texto diz assim: vamos ver como é que eles administraram, de que forma eles administraram esses talentos, tá? O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Então veja que o primeiro e o segundo multiplicaram os talentos que eles receberam, eles produziram, né? E o terceiro, infelizmente, diz assim o texto, mas, aqui o mas mostra um contraste entre os 2 primeiros e esse último, né? Mas, o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Então, aqui mostra como cada um administrou esses talentos. Primeiro, diz o texto que imediatamente ele saiu a negociar com eles e ganhou outros 5. Então, veja que o Senhor, ele não errou em dar 5 talentos para esse, porque imediatamente significa que ele não esperou, não perdeu tempo, não esperou talvez uma oportunidade melhor, não deixou para amanhã o que ele podia fazer hoje. Imediatamente ele teve diligência, ele tratou aquela responsabilidade dada a ele, aquele privilégio que ao mesmo tempo, como eu disse, é uma responsabilidade. Ele tratou com muita seriedade. Ele é uma pessoa muito responsável e digna de confiança, porque ele, com a seriedade que ele tem, ele foi e imediatamente ele duplicou aqueles 5. O outro também fez a mesma coisa. Mas o último cavou uma cova, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. A gente pensa assim, em primeiro lugar, por que ele escondeu? Por que ele escondeu? E há muitas também opiniões diferentes sobre o fato do porquê que ele escondeu. Pode ser que ele tenha escondido com medo de perder esse talento, porque investir é uma coisa que pode duplicar ou multiplicar o que se tem, mas também é algo perigoso. Porque assim como você pode prosperar algo, você pode perder tudo também. Quem trabalha com bolsa de valores sabe como funciona a questão de investimentos, né? E quem trabalha com todo tipo de investimento. É algo que pode, ao mesmo tempo, multiplicar,
você pode perder tudo. Então, talvez ele ficou com medo de repente arriscar, porque todo mundo que investe em alguma coisa corre um risco, né? E nem todo mundo tem coragem de correr o risco. Então, ao mesmo tempo que pode ser um medo dele perder tudo, de repente o Senhor chega, ele não tem mais nada, né? E vai ficar feio para ele, porque ele vai ter que prestar conta disso. Ao mesmo tempo também, é falta de amor dele para com seu Senhor. Talvez ele tenha pensado, eu não vou investir, porque independente do resultado que der aqui, eu não vou ganhar nada, né? Eu não vou ganhar nada. Isso aqui não vai servir para mim, vai servir para o meu Senhor. O que eu vou ganhar com isso? Eu não vou ganhar nada, então eu vou estar enricando outra pessoa que já é rico? Não, eu vou apenas cavar um buraco, enterrar e deixar lá. Quando ele voltar eu dou para ele, o dele. Ou seja, ele foi completamente... Essa atitude dele foi uma atitude sem amor para com seu Senhor. É uma pessoa que não é digna de confiança. Não no sentido de que ele vai roubar o seu Senhor, mas no sentido de que ele não vai produzir nada. É um desperdício muito grande e um prejuízo muito grande entregar algo na mão desse homem, desse servo. E ele enterrou. Mas também não só uma falta de amor para com seu Senhor, mas uma falta de amor para com o próximo, porque veja bem, se ele investisse e esse dinheiro crescesse, haveria possibilidade de gerar emprego para outras pessoas que têm necessidade. Haveria possibilidade de ajudar outras pessoas. E ele, não se importando muito com a necessidade alheia, não quis investir, não se importou, não estava nem aí para ninguém. Então, existem esses três aspectos: o medo, né? A falta de amor para com o Senhor dele e a falta de amor para com pessoas. Isso então fez com que ele enterrasse esse talento. Agora observe uma coisa, você não vê pecado moral nessa pessoa aqui, nesse servo. Ou seja, ele não está tentando roubar o seu Senhor. Ele não é desonesto com o seu Senhor no sentido de querer ficar para ele alguma coisa. Não. Então, ele é aquele que é politicamente correto, né? Aparentemente não tem nada de errado com ele. Naquela época, as pessoas, quando queriam realmente guardar alguma coisa com segurança, às vezes, elas escondiam. Cavava um buraco e colocava ali. Então, ele está fazendo aquilo que todo mundo na época dele fazia, ou pelo menos boa parte das pessoas, o que era comum na época dele fazer. Então, observa que não há em si mesmo nada de errado, a não ser o fato de nós percebemos que parece que ele não quer produzir para o seu Senhor, porque ele não vai ganhar nada com isso. Também não quer investir para ajudar ninguém, porque ele não vai ganhar nada. É aquela pessoa que não quer assumir compromissos, não quer aparecer, não porque é humilde, mas porque não quer assumir compromissos. Porque não quer ser incomodado, não quer trabalhar, se esforçar para fazer coisas que não vai ter lucro para ela, entendeu? Ela não quer se esforçar para fazer algo que não vai trazer nenhum benefício próprio. E aí vem, a partir do versículo 19, nós temos a prestação de contas. Diz o texto que depois de muito tempo, observe bem, né? Depois de muito tempo. Então, essa prestação de conta não foi uma coisa imediata, né? O Senhor deles demorou um tempo para voltar, como Jesus disse desde o capítulo 24, a partir do versículo 32, ele vem dizendo, porque do versículo 20, no capítulo 24, do 29 ao 31, ele deixa bem claro que ele só vem depois da grande tribulação, que ele não vem antes, né? Então, nós não precisamos ficar preocupados que ele pode chegar de repente, enquanto não acontecer a grande tribulação. A não ser que nós já estejamos na grande tribulação, né? Ele só vem no final
da grande tribulação, tá? Então tem um tempo, né? E ele vem falando, já, trabalhando essa questão do tempo, ou seja, tem um tempo. Aqui ele menciona novamente esse tempo. Na parábola das 10 virgens ele diz que o noivo demorou e todas adormeceram. E aí de repente ele chegou e todas acordaram, mas nem todas estavam preparadas. Aqui mais uma vez ele está dizendo, olha, depois de muito tempo, ou seja, houve um tempo, ele deu tempo suficiente para que eles produzissem, para que eles trabalhassem aqueles talentos e eles apresentassem frutos da administração desses talentos. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com ele. Aí vem então a prestação de contas, ou seja, teve um tempo, eles não podem reclamar que não tiveram tempo, não podem reclamar que não tiveram talentos, porque tiveram, não podem reclamar que não tinham capacidade, porque o Senhor deu conforme a capacidade de cada um, né? Então, eles não podiam reclamar dessas coisas. Ele deu para cada um o talento correspondente à capacidade. E deu tempo suficiente para eles administrarem essas coisas. Mas chegou um tempo que ele voltou, ele teve que voltar para prestar contas. Como o Senhor Jesus voltará um dia para prestar conta conosco, tá? Da nossa mordomia. Ele voltará para prestar conta conosco. Então começou a prestação de contas. Ele aproximou-se do primeiro que deu 5 talentos e esse entregou para ele outros 5, ou seja, 10 talentos, né? E ele então vem e diz assim: Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse o seu senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aqui, interessante, né? Foste fiel no pouco. Veja, um talento equivalia, se eu não me engano, ao ano todo de trabalho de uma pessoa. Um talento equivalia ao ano todo de trabalho. Um talento. Ele deu 5 talentos para esse homem. E ele multiplicou esses 5 talentos em 10 talentos. E está dizendo assim que foi pouco, né? Ou seja, tudo aquilo que Deus, nesse mundo, Ele concede para nós, que aos nossos olhos pode ser muito, é pouco comparado à eternidade. Todas as nossas experiências aqui é pouco comparado à experiência experimentada no novo céu e na nova terra. E é essa a ideia. Você recebeu pouco. Ele achava que tinha recebido muito, mas você recebeu pouco. Você foi fiel no pouco. Eu vou te colocar sobre o muito. A mesma coisa para o segundo. Agora, quando chega no versículo 24, nós não temos um final muito feliz para o terceiro. Chegando por fim o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Então, infelizmente, no final, no dia de prestação de conta, o resultado não vai ser o mesmo para todos. Diante do Senhor, haverão duas classes de pessoas só. Aqueles que foram fiéis com aquilo que o Senhor confiou nas suas mãos. O que foi que Deus confiou às suas mãos? Quais as responsabilidades que Deus lhe deu? Se você é casado, Deus lhe deu uma família para você cuidar. Se você é funcionário de alguma empresa,
você tem a responsabilidade de ser um bom mordomo de Deus ali. E aqui é esse momento de prestação de contas. Então, e veja que ele faz acusações contra o seu Senhor, acusações infundadas, acusações que revela que ele não tem um bom relacionamento com seu Senhor. Acusações mentirosas, desonestas, desculpas esfarrapadas, justificativas que não o justificam. Veja, ele chama ele de severo. Que mostra que ele acha que ele é uma pessoa inflexível, rigoroso demais, alguém que não perdoa a falha dos outros. E isso, ele fala que essa foi a justificativa para ele ficar com medo de perder o talento e enterrar, né? E parece até que ele é piedoso, né? Porque tá aqui o que é teu, olha, eu não te roubei nada, né? Aquilo que eu falei antes, né? Tá aqui, isso aqui é teu, eu não roubei nada do Senhor, né? E ele esperava ser elogiado por isso. Mas na verdade, amados, essas acusações infundadas dele não o justificam. Ele recebeu um talento conforme a capacidade que ele tinha de desenvolver isso, de multiplicar. Ele teve tempo de sobra para aplicar em coisas que fossem render esse dinheiro. Nós temos todos a responsabilidade diante de Deus de sermos bons mordomos, de glorificar a Deus, de fazer Deus conhecido e de servirmos os outros. Esconder talento é se esconder da necessidade humana, é se esconder daquilo que exige de nós, o que nós temos condições de fazer. E por egoísmo, por avareza, por sermos às vezes individualistas, nós não fazemos nada. Às vezes nós vemos a necessidade alheia e nós nos escondemos disso. Isso é esconder talento. Esconder talento é negar aos outros aquilo que não é nosso, aquilo que é de Deus e que Ele nos confiou para que nós usemos em benefício dos outros e para que o reino de Deus se expanda nessa terra, seja conhecido. A pessoa que vive fora da aliança com Deus, ela não vai poder se desculpar diante de Deus no dia que o Senhor voltar para prestar conta. Mesmo que ela diga assim, eu não servia a Deus. Mesmo assim, ela vai prestar contas com Deus daquilo que Deus lhe confiou às mãos. Esse servo tentou se justificar, acusando inclusive o seu senhor de coisas que não é verdade. Olha o que ele diz. Primeiro ele chama ele de severo, inflexível, rigoroso. Depois ele fala que ele ceifa onde não semeia e ajunta onde não espalha. Aqui pode ser tanto uma tentativa de bajulação, aquela velha tentativa de ganhar o outro no papo, né, na conversa, como também pode ser uma outra acusação infundada, ou seja, ele está dizendo para ele talvez assim, o Senhor é um excelente administrador e há pessoas assim que investem em coisas que todo mundo olha e diz assim, isso não vai dar nada. A pessoa investe e ela consegue bons resultados. Tem gente que são visionárias, né? Então, tanto ele pode estar dizendo, elogiando ele nesse sentido, como ele pode estar dizendo, mas o Senhor, ao mesmo tempo que é assim,
O Senhor exige que eu seja igual ao Senhor. E nesse sentido, o Senhor exige resultado de quem não tem condições de lhe dar esse resultado. O Senhor exige resultado de quem não tem condições de lhe dar esses resultados. Ou seja, o Senhor está exigindo de mim uma coisa que o Senhor não tem o direito de exigir. O Senhor está sendo injusto comigo, porque o Senhor está exigindo de mim o que eu não tenho capacidade, condições de lhe dar. Chamando ele de injusto, né? O Senhor quer colher onde o Senhor não plantou. Isso não é injusto? Isso é injusto. Então ele está querendo se sair, se justificar, se desculpar, fazendo acusações infundadas. E o resultado é que o Senhor dele diz assim para ele: na verdade, tu és um servo mau e negligente. A verdade é que ele é um servo mau. A verdade é que ele não ama o seu Senhor e não ama o próximo. E ele não quer ajudar ninguém. Ele não quer ser útil na vida de ninguém. Ele quer viver no seu quadrado sem ser incomodado. Ele quer viver no seu mundinho e não quer que ninguém o incomode. Ele não está nem aí para a necessidade alheia. E ele não quer que Deus seja glorificado, ele não quer que Deus seja conhecido, ele não quer trabalhar, ele não quer se esforçar, ele não quer servir, ele não quer fazer nada. Ele é mau. E ele é negligente, ele é descuidado, irresponsável, preguiçoso. Ele é a favor da lei do menor esforço. Ele é desatento. Não tem responsabilidade. Essa é a verdade por trás das ações dele. Vejam, nossas ações, elas revelam nosso coração. Ele não está sendo condenado simplesmente porque... E também aqui não tem uma base para dizer que nós somos salvos ou condenados pelas obras. Aqui a base é: as obras revelam o coração. Essa é a base. As obras revelam o coração. A minha mordomia revela o tipo de servo que eu sou, a minha natureza. Se eu nasci de novo, eu serei um servo fiel. O servo fiel é aquele que usa tudo aquilo que Deus colocou às suas mãos, ele usa para que a glória de Deus, para que o nome de Deus seja conhecido, seja temido, seja respeitável, para que o reino de Deus cresça, para que pessoas sejam beneficiadas e sejam ajudadas e recebam a luz do Evangelho, para que bondade nesse mundo beneficie outras pessoas, para que a graça de Deus alcance outras pessoas. O servo fiel é aquela pessoa que é generosa, é aquela pessoa que é generosa, que não é avarenta, é aquela pessoa que se importa com a necessidade dos outros e faz com que esse mundo, nesse sentido, seja melhor, porque perto desse servo fiel não há necessitados se ele tem condições de ajudar. Não há pessoas que sofram sem companhia, porque ele sempre será uma boa companhia. É aquele que é luz nesse mundo, que mostra ao mundo perdido a direção certa. É aquela pessoa que é o sal dessa terra, que essa pessoa nesse mundo faz diferença, dá sabor à vida dos outros, traz alegria do Espírito Santo, né? Mostra a mudança que Deus fez na sua vida. É isso que significa ser um servo fiel, que multiplica os talentos que Deus confiou às suas mãos. Ou seja, tudo aquilo que Deus lhe dá. Se ele tem dinheiro,
usa o dinheiro para o reino de Deus ser manifesto, crescer e pessoas percebam por meio desse servo que Deus é bom, que Deus é amoroso, que Ele é generoso, que Ele é gracioso. O servo infiel é aquele que se esconde de tudo isso, é aquele que quer reter o máximo que ele puder para si, é a pessoa avarenta, é a pessoa egoísta, individualista. Veja a repreensão no versículo 26. Respondeu-lhe, porém, o Senhor, servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei, aquele mostra a incoerência desse servo. Sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Veja como você é incoerente. Se você acreditava mesmo nisso, você deveria fazer de tudo para que o meu dinheiro se multiplicasse. Mas foi um desperdício danado deixar nas suas mãos todo o investimento. Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Então, ele mostra a incoerência entre aquilo que esse servo dizia acreditar e aquilo que ele realmente fez. Ele dizia acreditar que o senhor dele era rigoroso e que costumava colher onde não havia plantado. Se isso fosse verdade, então significa que ele deveria então agir conforme aquilo que ele acreditava, ou seja, não entregar só o talento para ele, mas pelo menos entregar nos banqueiros, que aí ia gerar juros e aquele dinheiro ia crescer. Mas nem isso ele fez. O que mostra a incoerência dele. Na verdade, ele, por achar que não vale a pena investir, ele não investiu. Há coisas que vale a pena correr o risco, né? Nem tudo vale a pena correr o risco, mas há coisas que vale a pena. Então o resultado é: o senhor dele tirou o talento que ele tinha dado a ele e deu àquele que tinha 5 e que multiplicou esses 5 em 10. E no final, lançou ele para fora, nas trevas, onde há choro e ranger de dentes. Choro e ranger de dentes de desespero. Choro, ranger de dentes de desespero. Eu pergunto a você, que tipo de mordomo você é? Que tipo de mordomo você é? Talentos, nós podemos dizer também que são todas as oportunidades que Deus nos dá para servirmos e para servirmos o próximo. E quando nós somos negligentes e desperdiçamos as oportunidades que Deus nos dá, Ele tira de nós as oportunidades e Ele dá àqueles que realmente estão servindo. Talvez muitos estão sem oportunidade nenhuma de servir a Deus e não sabem que às vezes isso é porque foram negligentes quando tiveram e desperdiçaram. Existe um ditado que diz que há 3 coisas que não voltam atrás: a palavra dita, a flecha lançada e a oportunidade perdida. Não perca a oportunidade de servir a Deus, porque um dia Ele prestará conta com todos nós. E que você nunca enterre os talentos que Deus confiou a você. Na sua graça, na sua bondade, na sua generosidade, Ele confiou a você esses talentos. Habilidades, dons, recursos, bens, oportunidades, tempo, palavras. Que você use tudo isso para que o reino de Deus cresça, para que Deus seja glorificado e para que pessoas sejam beneficiadas. Vamos orar nessa hora? Convido você a curvar sua fronte. Senhor, obrigado pela sua palavra, Deus. Que o Senhor
nos abençoe, que o Senhor nos dê a sua graça e discernimento também, disponibilidade para servirmos ao Senhor. Nos dê olhos abertos para vermos as oportunidades que o Senhor nos coloca diante de nós e assim nos ajude a usarmos tudo aquilo que o Senhor confiou em nossas mãos para a glória do seu nome, para que quando o Senhor voltar, o Senhor nos encontre fiéis. Em nome de Jesus.